Fala galera! Bora revisar então? Sociologia. O que é sociologia? Qual o contexto histórico do surgimento dessa ciência humana? O que são fatos sociais e Emile Durkheim? E também falarei para vocês sobre o estudo a respeito do suicídio em Durkheim. E eu sei que você precisa saber disso. Então não sai daí, você não vai se arrepender. Bora gabaritar? Professor Rinaldo aqui e bora então para o nosso vídeo. A respeito do contexto histórico do surgimento da sociologia, tiveram alguns acontecimentos muito importantes na história que contribuíram para essa ascensão ou para essa construção da sociologia como uma ciência humana. Aí nós podemos citar, primeiramente, a Revolução Científica, que buscava entender a natureza de forma mais precisa, mais sistemática, desenvolver pesquisas com base na experiência, eliminar as superstições, os dogmas e promover também o uso do método científico, e explorar ainda mais as fronteiras do conhecimento. Mas não foi só a Revolução Científica. A Revolução Industrial também vai ser muito importante nesse contexto. Por quê? É a partir da Revolução Social, que o sistema capitalista na Europa se consolida. E a Revolução Industrial, na verdade, vai mudar completamente uma série de coisas na Europa. O modo de produção, que era manufatureiro, passa a ser industrial. Nós começamos a ter relações de trabalhos completamente diferentes. O ambiente das cidades, o ambiente urbano muda e completamente. A exploração dos trabalhadores aparece também pela primeira vez na história. Então, são uma série de transformações que estão aí para ser pensadas e para serem discutidas, então, pelos sociólogos. A Revolução Francesa, eu posso dizer que foi o evento mais importante aí para o surgimento da sociologia. Por quê? Porque a Revolução Francesa, que vai ser inspirada pelas ideias iluministas do século XVIII, do século da razão, vai acabar com os privilégios da nobreza. Uma sociedade francesa que tinha como os primeiros estamentos lá o clero e a nobreza, vai se inverter completamente. A sociedade dividida em ordens, então, vai perder espaço. O poder absoluto do rei, que na França, digamos aqui, era muito, mas muito absoluto mesmo, vai perder legitimidade, em virtude justamente da discussão de assuntos ligados à sociedade pelos filósofos e pensadores iluministas, podendo citar aqui Montesquieu, Rousseau, e tantos outros. E nesse contexto ainda de surgimento da sociologia, Auguste Comte vai desenvolver um conjunto de ideias que depois ele próprio vai chamar de positivismo. Para Comte, o conhecimento científico era necessário para evitar injustiças sociais. Então a sociedade precisava também ser pensada com base no conhecimento científico. E para esse cara aí, o tal Comte, a sociedade deveria ser estudada negando explicações que são teológicas e também metafísicas. Para estudar a sociedade, teríamos que adotar o mesmo método científico de estudo utilizado pelas ciências naturais, a física, a química, a biologia e assim por diante. E foi então com a consolidação do sistema capitalista na Europa que a sociologia então surge como ciência humana no século XIX. E a sociologia aí, no seu desenvolvimento na história a partir do século XIX, ela vai ter alguns pais aí. O Max Weber, o Karl Marx e um cara chamado Emile Durkheim. O Durkheim também é considerado um dos pais da sociologia. Pode fazer o DNA aí se você quiser. Ele é o pai da criança. E ele vai dizer que o fato social é o conceito central da sociologia. Mas o que é essa coisa aí de fato social, professor? Diz respeito ao modo de agir e de interagir dos indivíduos em um determinado grupo social. É o nosso modo de agir nos grupos sociais ou na sociedade da qual nós pertencemos. Esse cara, o Durkheim, ele vai dizer que os fatos sociais têm 3 características básicas.
a generalidade, a coercitividade e a exterioridade. Generalidade porque são para todos os indivíduos. Abarca o conjunto da sociedade ou o conjunto do grupo social. Exemplo, usar uniforme na escola é geral, é para todo mundo, sem exceção. Coercitividade, todos são obrigados a cumprir. São normas que nós temos a obrigação de cumprir. Exemplo do uniforme. Não adianta você bater pé e dizer, eu não quero usar uniforme, porque eu acho feio, porque pé. Não adianta. Você tem que usar. É uma norma geral. Exterioridade, quando nós nascemos, as normas já estão aí. Então a gente cai aqui de paraquedas nessa sociedade e nós precisamos nos adaptar a essas normas. Exemplo da escola, mesmo antes de você estudar naquela escola ou nessa escola, as normas existem e você precisa obedecer. E você precisa seguir. Importante, os fatos sociais não dependem da minha e nem da tua vontade. Ou da vontade de qualquer pessoa. Tá? Esquece isso. Tá? Não são fenômenos subjetivos ou psicológicos. Porque eles existem independente da nossa vontade. Não esquece isso. Mas será que é possível fazer uma análise a respeito do suicídio? É sim. Sabe por quê? Porque o Durkheim fez isso. Grande Durkheim. Danadinho ele, hein? Ele especificou os tipos de suicídio e mais, determinou as causas sociais desse tal suicídio. Ele vai dizer que existem 4 tipos. Primeiramente, o egoísta, que é aquele tipo do indivíduo que convive num grupo que é fraco, tá? Então, quanto mais fraco o grupo ao qual você pertence, maior a possibilidade de você, então, depender de si próprio. E às vezes não é fácil depender de si próprio. Dessa forma, existe uma falta de integração na relação entre o indivíduo e o grupo. E ele passa a não se sentir parte do grupo ou parte de nada. E isso poderá levá-lo ao suicídio. O anômico ocorre em uma situação de anomia social, isto é, quando não tem regras na sociedade. Então, em circunstâncias assim, a normalidade social não é mantida. Tá? Imagina uma situação econômica em que uma parcela da população perde bruscamente a riqueza e o seu poder. Vamos pegar de exemplo aqui 1929 nos Estados Unidos. Todo mundo muito bem, American Way of Life, período do consumismo exagerado, do investimento na Bolsa de Valores, quando que daqui a pouco, com o crash da Bolsa de Wall Street, as pessoas acordaram sem nada. O que o ser humano pode pensar? Em achar que não vai dar conta e, por causa disso, retirar a própria vida, coisa que aconteceu de fato durante a crise de 1929, sendo que as taxas de suicídio foram muito grandes. Para Durkheim, isso é um outro caminho para se chegar ao suicídio. E também ele vai falar de um tipo de suicídio mais heróico, que seria o altruísta. Acontece assim, quando os indivíduos, eles incorporam, assimilam de tal forma, tá, as regras da sociedade, ou um determinado grupo, ou uma determinada causa, que eles abrem mão, tá, do instinto de sobrevivência e se colocam à disposição, sacrificando-se em nome daquele grupo social, em nome daquela causa, e assim por diante. A palavra altruísta vem do latim altro, que quer dizer o outro. Então aí nós temos aqui um exemplo dos chamados mártires, né, dos chamados heróis, que se sacrificaram aí em busca, em prol, de uma causa. A isso ele vai dizer que é um tipo de suicídio altruísta. E, por último, o fatalista. Ocorre quando não se tem mais esperança de que a normalidade seja retomada. Imagina uma situação de um caos geral, né? E você olha para o mundo e vê, ou para a sociedade, que não tem mais jeito, então para que continuar vivo? Durkheim vai chamar isso de tipo fatalista. E esse foi o vídeo Revisão sem enrolação de Sociologia. Espero que você tenha compreendido
que você tenha assistido o vídeo nos seus mínimos detalhes para compreender todo esse negócio aí e para que você possa gabaritar a sua prova ou qualquer exame que você vai fazer a respeito desses assuntos. Se inscreve no canal, não esquece, dá aquele joinha, ativa o sino, porque sempre mais estarei postando conteúdos de história, filosofia e também sociologia aqui no canal. Valeu, galera, abraço, até a próxima.